A vida amorosa nunca foi meu forte. Eu ainda muito jovem, já me envolvi num relacionamento, que foi um relacionamento, assim, conturbado. Eu era viciado em bebida, eh, já cheguei a usar cocaína, crack e cigarro também eu usava. A ponto de passar 3, 4 dias fora de casa, porque quando a gente entra nessa vida de crack, a gente só pensa, a gente só enxerga o crack, a gente não vê as outras coisas. É assim, na teoria, a minha vida sentimental, meu casamento, era importante, meus filhos, mas era só na teoria, porque na prática eu agia assim, eu priorizava o vício, priorizava os amigos e deixava muito a desejar em casa. Então a gente foi levando esse relacionamento que durou 14 anos. Meu sonho era ter sim um relacionamento, né, um casamento, uma família feliz. Só que assim, não foi aquilo que a outra pessoa queria. E aí quando chegou 7 anos depois que eu fiquei grávida, e fui contar para ele que eu estava grávida. E ele chegou e falou assim: "O problema é seu, se vira, vai viver sua vida". Dali naquele momento é como se eu quisesse abrir um buraco e colocar minha cabeça dentro e não levantar mais. Tanto é que eu tentei de várias formas tirar, a minha filha, porque eu não queria aquela gravidez. Para mim foi uma vergonha terrível. E aquilo dali foi muito triste para mim. Mas assim foi passando-se o tempo. Realmente aquele relacionamento não deu certo. E aí veio outros relacionamentos, no qual tive um relacionamento por 8 meses. E essa pessoa ele tentou várias vezes me agredir. Mas assim, não deu certo também. Ele foi viver a vida dele, eu continuei a minha. Veio outro relacionamento, no qual eu vivi 5 anos, e essa pessoa também não queria nada sério comigo. E essa pessoa sempre colocava assim: "Ah, vamos tentar ser feliz", mas já veio de outro relacionamento também, e aquele sonho de ser feliz desmoronou mais uma vez. E eu falava para Deus: "Senhor, por que que eu não sou feliz na vida sentimental? Eu sou tão ruim assim, que eu não posso ser feliz?" E eu queria alguém de qualquer forma. E meu irmão, nessa época, ele já era da fé. E ele já tinha feito vários convites. E eu, com uma maneira de zombando da fé dele, por falta de conhecimento, eu dizia a ele que eu só iria para a igreja se ele me levasse nos braços ou se eu fosse de alguma forma assim arrastado. Um certo dia eu estava voltando para casa, já era quase de madrugada, já passava da meia-noite, e estava tendo uma discussão em um bar. E tinha pessoas armadas e eu não sabia. E eu falei algo para uma daquelas pessoas que estava armada. Eu não me lembro o que eu falei na época. E essa pessoa se voltou para mim e deu o primeiro tiro. Foi quando acertou no meu abdômen. E eu levei a mão na altura da cintura. Provavelmente ele deve ter entendido que eu estava armado também. Foi quando ele me deu outro tiro na perna. E eu comecei a me lembrar de tudo que as pessoas me falavam, inclusive meu irmão, dos convites que ele me fazia. Foi ali naquele momento aí apareceu lá 2 pessoas, me levaram para o hospital. Eu fiquei praticamente 90 dias internado. E saindo do hospital, eu fui direto para a casa da minha irmã. E meu irmão, num sábado, ele passou em casa e me convidou para ir para a igreja novamente. E eu falei para ele: "Dessa vez eu aceito seu convite, só que eu não consigo ir". Ele falou assim: "Não tem problema, eu te levo". E quando a gente parou o carro no estacionamento da igreja, que ele me pegou nos braços, que entrou na igreja, aí eu comecei a chorar porque eu lembrei do que eu tinha falado para ele, que eu só entraria na igreja carregado. E de fato, o primeiro dia que eu entrei na Igreja Universal foi no braço do meu irmão. Normalmente, como todos chegam na igreja quebrado, né, destruído, e eu cheguei nesse ponto também. E eu ainda não aceitava que aquilo dali era uma vida destruída. Para mim ainda estava bom, porque ainda levava o orgulho de achar que não precisava de Deus. Dessa forma eu cheguei nas palestras da terapia, né. Eu queria alguém, eu queria encontrar um relacionamento.
Só que daí eu fui entendendo nos ensinamentos que, em primeiro lugar, a gente tinha que se limpar. Que não adiantava a gente carregar uma mala cheia de roupas e primeiro não se esvaziar. E eu fui aprendendo que eu tinha que me esvaziar, me limpar, para depois eu encontrar alguém. Que antes de eu ter alguém na minha vida, eu tinha que ter o Espírito Santo. E isso foi me completando, foi me enchendo, até que um dia, eu buscando numa quarta-feira o Espírito Santo, e quando o pastor falou assim, por que você está tão desesperada? Você me busca tanto, se eu já estou tão perto de você, se eu já estou aí dentro de você, e você ainda não se deu conta que eu sou contigo. E aquilo dali para mim foi a minha maior alegria, minha maior paz, porque eu tinha certeza que naquele momento eu recebi o Espírito Santo. Foi a minha maior alegria da minha vida. E ali naquele momento, o meu Criador passou a ser o meu marido. E aí eu comecei a buscar. Naquela busca incessante ali, com sede mesmo, eu falei para Deus, Deus, se eu não tiver o seu Espírito, eu corro o risco de voltar àquela vida, e eu não quero mais aquela vida para mim. Mas eu estava decidido. E aí eu buscando Deus, buscando mesmo com toda a força, Deus falou, eu sou contigo. Agora sim eu sou contigo. E agora, daqui para frente, eu posso te chamar de meu filho. Por fora as pessoas me viam mesmo, mas por dentro eu já tinha certeza, eu já tinha aquela força dentro de mim. Aí eu comecei a participar das palestras da terapia do amor. Aí veio uma fogueira santa e o meu propósito foi para a minha vida sentimental. E nessa fogueira santa nasceu dentro de mim uma fé. Mas aquela fé que estava dentro de mim, eu falei, agora eu vou escrever como que eu quero a minha esposa. Como que eu quero a pessoa que vai ficar comigo. E eu comecei a escrever, comecei a dar detalhes de como seria essa pessoa. E eu fiz até um desenho, embora eu não saiba desenhar, mas eu fiz um desenho lá. Como que seria essa minha esposa. E eu determinei, eu fui com tudo para o altar. Eu cobrei de Deus, que está escrito, que não é bom que o homem viva só. E aí quando eu desci daquele altar, eu já desci crendo que Deus ia responder a minha oração. Eu já não tinha mais dúvida nenhuma. E eu também fiz a fogueira santa, né? Pelo qual, na época, eu fiz um pedido que Deus viesse colocar na minha vida alguém diferente, no qual não for dos relacionamentos passados, mas alguém que tivesse na fé, que buscasse pelo mesmo Deus que eu estava buscando. E eu me lembro que em uma palestra dessas, foi falar assim, olha para alguém que está do seu lado e fala, Jesus te ama e eu também. Né? E aqui, dali eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei, misericórdia, está amarrado, repreendido. Em nome de Jesus, meu Pai. E essa pessoa que estava do meu lado era ele. Pois é, você só falou Jesus te ama, mas não falou eu também. E o engraçado dessa história é que nós chegamos no mesmo ano na igreja. Só que a gente não sabia, mas depois, com o tempo, a gente foi descobrir que nós chegamos no mesmo ano. E no roteiro de Deus já estava tudo certo, já estava tudo determinado por Deus. A gente não sabia, mas a nossa história já estava escrita por Deus. Porque até que aconteceu que quando eu cheguei na igreja, aquele voto que eu tinha feito com Deus no altar, o que eu tinha escrito lá e a foto que eu tinha feito, quando eu olhei para ela, era a mesma pessoa que eu tinha desenhado. A gente passou a se conhecer melhor, começamos a participar juntos na terapia do amor, até que num certo dia veio o convite, né, que eu fiz o convite, se ela aceitaria namorar comigo, e ela aceitou. E aí nós continuamos a namorar por um tempo, até que nós noivamos, e até que chegou o dia mais esperado, que foi o dia do nosso casamento, no altar. Para mim foi assim, algo que acho que Deus, quando a gente se entrega para Deus, somos seres humanos, a gente não tem a noção
de quando a gente se entrega para Deus de verdade, né? Que acho que qualquer mulher, por mais que ela faça assim, eu não quero casar, tenho certeza que lá no fundo ela quer casar, lá no fundo ela quer ser feliz. E é isso que eu buscava, eu queria uma família, eu queria ser feliz, e esse dia foi marcante na nossa vida, foi a felicidade completa, porque já tinha o Espírito Santo, o casamento, a família reunida, o que mais que a gente queria, né? Foi a promessa de Deus. Eu vi cumprindo a promessa de Deus ali, quando eu entrei no altar com a minha esposa de noiva. E Deus efetua o querer e o realizar. E da forma que eu descrevi, da forma que eu te descrevi, meu amor, com todas as qualidades, com tudo aquilo que eu pedi a Deus, você não tem dúvida nenhuma que foi a pessoa que me completou. E hoje nós, graças a Deus, nós somos totalmente felizes. Hoje eu agradeço a Deus pela pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Só tenho a agradecer. Em tudo, as lutas foram grandes, mas a vitória foi certa.